Os cientistas não estudam apenas planetas, mas também o seu clima. E em um dos planetas do Sistema Solar, há tempestades com 3 vezes o diâmetro da Terra, e furiosa com uma força que é difícil imaginar. O que está acontecendo com Júpiter e por que é tão importante que esteja tudo bem? O gigante gasoso. Nossos ancestrais conheciam o tamanho monstruoso de Júpiter. A massa do gigante gasoso é de 2,5 vezes a massa total de todos os outros planetas em relação ao Sistema Solar, e 317,8 vezes a massa da Terra. O volume de Júpiter é 1.300 vezes maior que do nosso planeta. Mas hoje temos tecnologias avançadas que ajudem-nos a aprender mais sobre o gigante gasoso do que apenas o seu tamanho e massa. E os astrônomos prestam muita atenção ao estudo de Júpiter, como o futuro do nosso planeta depende disso. Os últimos dados que temos mostram que, certo, agora, algo estranho está acontecendo com o planeta. Júpiter é considerado o superaspirador do Sistema Solar por astrônomos porque de seu imenso poço gravitacional e onde orbita no Sistema Solar interno. O gigante gasoso sofreu grandes impactos de asteroides que poderiam ter atingido a Terra no passado, como o Schumacher-Levy 9 que bateu em Júpiter quando se partiu em pedaços em 1994. Mas a gravidade do planeta nem sempre é protegendo-nos. Junto com Vênus, afeta o clima. A cada 405 mil anos, flutuações gravitacionais entre Terra, Vênus e Júpiter nos trazem invernos anormalmente frios e verões quentes. As secas se tornam severas e as chuvas causam inundações. Os pesquisadores dizem que agora estamos em algum lugar no meio desse ciclo. E se algo der errado em Júpiter, poderia afetar a Terra de uma maneira grande. A Grande Mancha Vermelha. Então, qual é a coisa estranha que está acontecendo com Júpiter? Por um lado, é a tempestade mais famosa que parece estar encolhendo, e não temos ideia de como isso afetará o planeta. A Grande Mancha Vermelha é um enorme anticiclônico, tempestade em Júpiter. As maiores tempestades da Terra têm mais de 1.600 km, 1.000 milhas de diâmetro, com ventos que chegam a 320 km por hora, 200 milhas por hora. Mas esses furacões empalidecem em comparação com o anticiclone da Grande Mancha Vermelha, que é sobre 16.000 km e 10.000 milhas de diâmetro. A gigantesca tempestade está circulando Júpiter em 650 km por hora, 400 milhas por hora. Astrônomos descobriram a Grande Mancha Vermelha no século XVII, e os cientistas ainda estudam esse fenômeno. A cor distintiva do grande de Júpiter Mancha Vermelha é um mistério há muito tempo. Alguns cientistas acreditam que a tempestade é colorida por compostos orgânicos complexos. O redemoinho os levanta de dentro do planeta nas camadas superiores da atmosfera. Outros acham que a cor enferrujada vem da luz solar, por dividir diferentes produtos químicos no anticiclone da atmosfera superior. Se assim for, a tempestade não é realmente muito vermelha em tudo, e o que podemos ver é apenas uma espécie de queimadura solar no topo dela. Outra questão interessante é por que o anticiclone dura tanto tempo. Os cientistas sugeriram que é por causa da composição de Júpiter, que é principalmente hidrogênio e hélio. O gigante gasoso não tem superfície sólida para fricção para enfraquecer a tempestade. Na Terra, o atrito reduz a velocidade do vento perto da superfície. Isso retarda as tempestades. Mas outros planetas do nosso sistema solar não o são, como a Terra também. Saturno, por exemplo, não é rochoso e tempestades não duram tanto tempo. A maior tempestade de Saturno, a Grande Branca Spot, cobre vários milhares de quilômetros. Você pode vê-lo através de um telescópio como um branco oval. Esta mancha aparece a cada 30 anos e depois desaparece sem deixar vestígios. Júpiter e a Grande Mancha Vermelha. A Grande Mancha Escura em Netuno, que foi descoberta em 1989, também se provou ser de curta duração. O vento em torno da tempestade atingiu supersônicas velocidades de até 2.400 km por hora, 1.500 milhas por hora. A Grande Mancha Escura estava em constante mudança sua forma e tamanho.
com tanta atividade, a tempestade claramente não vai diminuir. E, no entanto, em 1994 desapareceu. Mas voltemos à Grande Mancha Vermelha. A sonda Juno passou sobre o anticiclone 2 vezes em 2019. Foram necessárias imagens da tempestade para ajudar a determinar sua natureza. Usando os dados da Juno, os cientistas compilaram um modelo de Júpiter. Mostrou que a Grande Mancha Vermelha se estende muito mais profundo do que se pensava. Na Terra, uma tempestade desse tamanho se levantaria acima da Estação Espacial Internacional. Pesquisadores dizem que de cima do ciclone parece uma panqueca enorme, mas um realmente grosso. Indo a 500 km 310 milhas de profundidade nas nuvens de Júpiter. Isso é de 50 a 100 vezes mais profundo do que o da Terra. A tempestade é alimentada por jatos atmosféricos que vão muito mais fundo, cerca de 3.000 km 1.900 milhas. Os cientistas ainda estão tentando desvendar o mecanismo por trás de como esses jatos se movem. Até agora, há apenas uma pista de dados: o gás amônia atmosférico está subindo em jatos. Isso é muito diferente da forma como as coisas acontecem na Terra. Em nosso planeta, os fenômenos atmosféricos são em grande parte impulsionados por água, nuvens, condensação e luz solar. Isso é o que provavelmente veríamos lá dentro a Grande Mancha Vermelha se pudéssemos chegar lá. A gravidade ali seria intensa. A espaçonave Juno passando sobre o Grande Mancha Vermelha era como dirigir um carro em uma estrada cheia de buracos. As ondas de rádio que chegavam à Terra estavam ligeiramente comprimidas e esticado. Graças a esse efeito, os cientistas captaram pequenos tremores de 0,0 mm por segundo e foram capazes de calcular a gravidade no interior da tempestade. Acabou por ser tão forte como se fosse um misterioso planeta estava escondido no fundo do anticiclone. Mas é claro que os cientistas não encontraram nenhum planeta ali, apenas uma superfície de gás. Enquanto isso, novas medições do Hubble Telescópio Espacial mostram que a tempestade mudou sua forma de oval para redonda e encolheu consideravelmente. Anteriormente, 3 terras caberiam dentro da tempestade monstruosa, mas agora só se pode uma. Veja estas imagens do telescópio Hubble de 1995, 2009 e 2014. Você pode ver como a Grande Mancha Vermelha encolheu em apenas 19 anos. Então, por que a tempestade em Júpiter está encolhendo e temos algo com que nos preocupar se a tempestade desaparecer? Por que a tempestade está encolhendo? De acordo com os pesquisadores, algo na atmosfera do planeta está matando a tempestade. Uma força desconhecida está destruindo Grande Mancha Vermelha. Em maio de 2017, o Gemini North Telescope avistou uma pequena nuvem em forma de gancho no lado oeste da tempestade, e outra coisa que parecia como uma onda descascando de seu lado leste. A sonda Juno também tirou uma imagem de flocos vermelhos voando para longe do local. Pesquisadores confirmam que formações de várias formas realmente se desprendem do Grande Vermelho. Identifique e espalhe no espaço. Esses pedaços enormes, até 100.000 km, 62.000 milhas de tamanho, são aproximadamente do tamanho de Portugal ou da Islândia. Modelos computacionais mostram que isso é muito natural como fenômeno para a atmosfera complexa de Júpiter. Pode acontecer devido à convergência do Grande Mancha Vermelha e tempestades menores. Em Júpiter, os anticiclones são atraídos por outros anticiclones. E opostos, como ciclones e anticiclones, repelir. A fusão de anticiclones é um processo longo. No início, uma tempestade menor torna-se uma pequena protuberância adjacente a um maior furacão. Então, a tempestade maior se funde com a menor. Mas quando os anticiclones se encontram com ciclones, algo diferente acontece. Uma rotação no sentido horário de um anticiclone e uma rotação anti-horária de um ciclone primeiro leva-os a uma paragem abrupta. Em seguida, a moção recomeça com uma inimaginável força e espalha as tempestades em diferentes trajetos. Um pequeno anticiclone não se fundiria com a Grande Mancha Vermelha, mas despedaçar em pedaços em vez de
E essas peças de diferentes formas em seguida, separar-se da tempestade. Isso é o que os astrônomos acreditam que estão observando. E a grande mancha vermelha ainda está encolhendo. De acordo com os cálculos dos cientistas, poderia desaparecer em cerca de 20 anos. É improvável que Júpiter seja afetado, mas podem ser alguns processos irreversíveis que a tempestade estava impedindo. Só o tempo dirá o que acontecerá quando a tempestade desaparece completamente. Será que a tempestade vai desaparecer? Com base em dados do telescópio Hubble, a velocidade média do vento em torno da mancha vermelha aumentou em 8% de 2009 a 2020. E isso significa que o anticiclone não está perdendo atividade, podendo aumentar de tamanho novamente. Ou poderia ser substituído por outra tempestade. Em 2000, 3 pequenos vórtices brancos ovais em um planeta fundiu-se. E no final de 2005 um novo furacão virou vermelho. Os astrônomos a chamaram de a Pequena Mancha Vermelha. Em 2006, a Pequena Mancha Vermelha entrou em contato com a Grande Mancha Vermelha. Por se tratar de uma colisão leve, não aconteceu tem qualquer efeito significativo sobre os dois redemoinhos. Mas como as duas tempestades vão se dar bem no futuro? Para resolver as coisas, a missão Juno da NASA foi prorrogada por 5 anos em 2021. A espaçonave vai monitorar polares misteriosos ciclones, a magnetosfera do planeta, e suas incríveis tempestades vermelhas. Júpiter continua a ser estudado pelo Hubble e telescópios espaciais Webb, bem como muitos observatórios terrestres. O que mais os cientistas poderiam encontrar no gás gigante? E o que está reservado para o famoso Grande Vermelho manchar? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal para que você não perde nada incrível acontecendo em nosso universo. Obrigado por assistir!